E aí galera, tudo bom? Hoje eu vou mostrar um assunto que muitos têm problema. O meu ainda não tem problema, que é na parte elétrica do carro. Então hoje eu vou mostrar como faz para testar o nosso relé duplo e qual é a localização dele no veículo. Então eu vou... Aqui está chovendo, então não vou conseguir apoiar esse papel em cima do carro. Então eu vou apoiar o papel e já volto. Pessoal, beleza, voltei aqui, manobrei ele aqui no fundo, que aí eu vou fazer alguns testes nele também. Depois eu tenho que mexer nessa roda, que vai ficar para um outro vídeo. Enfim, vamos lá. No motor 1.816 99, a gente tem a bateria do lado direito do carro, perto do sensor do interruptor inercial, sensor de colisão e por aí vai. A gente tem um módulo de injeção que tá aqui dentro dessa capa, tá? Aqui de baixo, tá? Do lado, se a gente olhar atrás, no meu caso, eu sei que ele tá caído lá embaixo, né? Na verdade, ele tá jogado lá, né? Porque ele quebrou, né? Originalmente ele vai aqui na lateral ali, ó. E eu não sei o que aconteceu, o que que deu aqui. Ele tá solto ali, né? Mas aqui também não tem tanto problema. Pessoal, aqui, ó, é o relé duplo, tá? Ó. Inclusive ele tá até aqui. Então eu vou ensinar... ensinar como é que testa ele. Vou medir a continuidade também. Porque o intuito do vídeo aqui é mostrar o funcionamento da bomba de combustível, tá, pessoal? Pra quem não sabe, do Peugeot 306, é esse carinha aí que é responsável por controlar a parte positiva da bomba de combustível. Claro, tem o chaveamento do módulo, né? Passa por ele, né? E depois vai para a bomba. Então eu vou ensinar como medir, como chegar no diagnóstico se é relé ou se é chicote, tá, pessoal? Que eu vou ensinar também a medir uma continuidade da bomba lá. Eu vou ensinar também como é que identifica quais são os fios da bomba, tá, pessoal? Tá? Agora, eu vou tirar ele ali. Pessoal, para tirar ele aqui, não tem tanto segredo, tá? Eu vou ver se eu consigo apoiar o telefone aqui e eu já volto. Aí, pessoal, ó, aqui tá ele, tá? Você precisa puxar esse conector, ó, primeiro, tá, ó. Você puxa ele, ele vai abrir, ó. Aí o que você faz? Você afasta um pouco, você chacoalha com a mão assim e vem puxando ele. Porque é um interruptor do tipo gangorra. E olha o que acontece nele, pessoal, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Zinabre, por quê, pessoal? Geralmente essa borracha ali embaixo chama grumete de vedação. Ou borracha isoladora, né? Vedação do conector. Eu chamo de grumete, porque é a palavra em inglês que denomina esse tipo de borracha. Mas tudo bem. Feito isso, a gente vai testar o relé em bancada, tá? Que é um relé, ó, Bitron de 12 volts. Então dá pra você testar com uma bateria de carro. Eu vou ensinar como é que faz pra testar ele aqui, pessoal. Ele tem bastante pinos aqui, tá? Mas não é difícil de testar. Eu vou mostrar pra ver, porque eu tenho o manual de instalação dele, tá? Eu tenho o manual do carro, um esquema elétrico, tá? E aqui nele já tem a própria informação. Então eu vou pôr na bancada lá, vou mostrar direitinho pra vocês, tá? Vou testar com multímetro, tá? Dá pra você testar com multímetro ou com uma lâmpada, tá? Eu aconselho o multímetro, tá, pessoal? Eu vou usar a lâmpada aqui só pra poder mostrar pra vocês que tá funcionando, porque senão eu não consigo provar pra vocês que tá funcionando, tá? E como realizar o teste. Então é isso. Eu vou lá montar a bancada. Pessoal, vamos lá. Eu vou aproximar um pouco, depois eu tiro o zoom, mas é só pra vocês entenderem. Pra gente poder testar um relé duplo, a gente tem que saber como é um relé, tá? Deixa eu só pegar o manual e já volto. Vamos lá. Já peguei, o manual já tá em mãos. Eu vou explicar. Primeiro, vou até dar um zoom pra vocês verem, ó. Esse aqui, ó, vou até mostrar com a ponta da caneta, porque o meu dedo vai ficar muito grande ali, ó, vai acabar encobrindo, mas é a ponta da caneta. Aqui a gente tem um relé duplo, tá, pessoal? Por que o relé duplo? É um relé normal, tá, pessoal? É como você pegasse dois carinhas desse aqui, juntasse um do lado do outro, tá, pessoal? O que a gente precisa saber? Eu não vou mostrar esse manual agora, porque ele tá muito carregado, tem muita informação aqui. Então eu vou explicar como funciona o relé, né? Primeiro eu vou mostrar por quê, né? E como funciona. E primeiro a gente tem que saber o que é um relé. Primeiro, deixa eu até tirar o zoom aqui primeiro. Aê! O relé, ele é uma chave eletromecânica.
Por que uma chave eletromecânica? Quando você coloca a tensão dele, quando você alimenta ele, ele fecha um contato como se fosse um botão, um interruptor de casa comum. Um interruptor igual esse aqui, ó. Esse aqui é de uma furadeira. O relé basicamente faria a função do meu dedo. Então, ele é uma chave, tá? Ele é um interruptor. Ou seja, ele serve para deixar a corrente circular conforme você alimenta ele. Então, ele é uma chave eletromecânica. Sabendo disso, o conceito que ele funciona é o seguinte: a gente utiliza o relé, né? A gente utiliza relés porque a gente consegue otimizar a nossa corrente elétrica, porque a corrente ela tem a tensão, que é normalmente do carro é 12,6, que é a tensão da bateria, e cerca de 14,5 quando está carregando, tá, pessoal? A gente tem essa tensão, né, que está de carregamento com o motor em funcionamento e tal. A bateria fornece 12,6, tá? Uma bateria hoje boa, zero na caixa. Se você lá medir, é 12,6. Sabendo disso, a gente tem a tensão e a corrente. A corrente é o fluxo, é o que o consumidor leva, o que o consumidor gasta. Sabendo disso, tem contas, tem fórmulas avançadas, tem algumas fórmulas que são tão fáceis, mas eu não vou entrar no mérito agora. Quando eu for instalar algum acessório, alguma lâmpada, algum vidro elétrico, ou como vocês já viram aqui no canal, o vidro elétrico do 205 XSI, que eu fiz a modificação do botão, lá a gente aprendeu um pouco da tensão e da corrente. A corrente do motor elétrico naquele caso. Naquele caso, era aproximadamente 9, né? Eu não sei se vocês lembram disso, né? Não sei se alguém que está acompanhando esse vídeo acompanhou outro, tá? Agora eu vou mostrar aqui a bateria, porque na bateria tem a corrente. Então eu vou mostrar para vocês saberem o que é tensão, o que é corrente, antes de eu começar a explicar. Se vocês olharem na bateria, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a tensão, que é 12 volts, tá? A gente vai ter o normal dela, né? A 50 amperes. E o CCA. O CCA é a corrente de partida. Então, aqui em teste em um laboratório a menos 18 graus, ela consegue liberar até 320 amperes de corrente máxima. Não é claro que ela não vai dar tudo isso toda hora, mas para poder ter uma norma regulamentadora, que aqui é a BNT 15940, ela precisa passar por esse teste, tá? Então a bateria ela tem 3 medições: a tensão, a corrente normal e o CCA, que é 320. Mas isso é mais complexo, eu não vou abordar porque tem muita parte teórica e o vídeo vai ficar muito longo. Voltando aqui para o nosso relé. A gente utiliza o relé porque vamos considerar um motor elétrico. Eu até peguei um exemplo de um fio aqui, de dois fios, né, inclusive, que o fio a gente tem uma bitola, a gente tem uma espessura. Eu peguei 3 fios aqui para mostrarem para vocês, tá? O fio, ele suporta uma corrente, ele suporta um fluxo de elétrons. A corrente nada mais é do que o fluxo de elétrons. Se você for ver a estrutura composta do átomo, no centro ele tem os nêutrons e os prótons, que são as cargas positivas. E em torno do átomo tem os elétrons, que são os negativos. Então os elétrons, eles sempre vão procurar os prótons, sempre. Então o elétron, ele sempre vai caminhar em direção aos prótons. Então o sentido de corrente é do negativo ao positivo, tá, pessoal? Isso é mais para vocês entenderem. Se vocês quiserem se aprofundar, recomendo. É uma coisa extensa, é uma coisa difícil, mas eu não vou entrar aqui porque é muito complicado, tá, pessoal? Aqui a gente tem uma espessura de fio. Tá vendo aqui que esse fio é fino? Se você for comparar com esse, ele é mais fino ainda. E se você for comparar com esse, ele é mais fino ainda. Ou seja, esse aqui é 0,50, né? Esse aqui é meio e esse aqui é 2,5. Se você lembrar do outro vídeo lá, aqui eu estou usando sistemas de iluminação, sinalização, iluminação do Senai, tá? Que eu fiz curso lá, tá? Muito importante, se você quiser fazer, recomendo, porque Senai é uma instituição de ensino boa, tá? Não é propaganda, realmente os caras são bons. Sobre a corrente, que eu tava falando sobre a grossura dos cabos.
A gente usa o relé para quê? Você consegue saber mais ou menos quanto que o seu relé vai gastar a parte de chaveamento, a parte de bobina, tá? Do que a parte ali de potência, tá? A parte da potência do relé, a parte da bobina. O relé é dividido assim, tá? Tem pessoas que utilizam assim, tá? Agora o que a gente precisa saber? O comprimento do cabo. Por quê? Segundo essa tabela aqui tem toda uma norma que é muito mais extensa e tal. A gente tem o quanto de corrente gasta, marcado em amperes, tá? A corrente é o fluxo, é quanto ele gasta para realizar aquilo, tá? E a gente tem a seção do cabo em milímetro, né? Claro. E o tamanho. A seção do cabo são esses números aqui, tá? E o tamanho dele. Vamos supor que você queira alimentar uma bomba de combustível. Você tem a saída do módulo lá. A saída do módulo, ela consegue chavear até 2 amperes. E você, numa bomba hoje, a gente gasta de 20 a 35 amperes. Então é inviável, não tem como. O módulo ele não consegue. Para o módulo conseguir, ele teria que utilizar um fio, o dobro disso aqui, para poder ligar a bomba, para poder fazer a força para ligar a bomba. Agora você imagina, tem um conector do módulo e tem um monte desse fio. A rama vai ficar gigante, vai ficar inviável, fora que o custo é maior, tem uma queda de tensão maior, gera mais corrente, gera mais perca. Então eles acabam fazendo uma coisa mais simplificada, eles utilizam um componente a mais que é o relé, tá, pessoal? Para eu mostrar para vocês que eu não tô falando coisa sem base, tá? Vamos lá. No 306 ali, da última vez que eu medi, deu aproximadamente 3,30 m de comprimento, tá? Eu vou arredondar para 3 metros, vou arredondar para um pouco a menos, tá, pessoal? Então aqui, ó, a gente tem ali, ó, de 0 a 20 amperes, tá? O que eu medi ali foi aproximadamente 18, 19 ali na bomba, tá? Com o momento que o carro tá dando partida, tá, pessoal? Que quando você abaixa um pouco a tensão, a corrente sobe, tá? São valores inversamente proporcional em alguns casos, tá? Ali a gente tem, de 2 a 3 metros, né? Que deu 3,30 m, arredondando para 3 metros. A gente tem uma corrente de até 20 amperes, tá? Vamos arredondar para 20, para ficar mais fácil a conta. Aqui ele pede um cabo de 2,5, tá? Aqui nessa norma, nessa tabela, ele pede um cabo de 2,5. Agora você imagina, tem que ir lá na central, esse cabo que sai para a bomba, então não é viável, o preço fica maior, o custo para fabricar o veículo fica muito maior e nisso entra o relé, tá? Agora, sabendo que você já sabe mais ou menos ali, o tamanho do fio, a quantidade que ele consome, seguindo essa tabela aqui, e seguindo o meu outro vídeo, por isso eu indico que você assista, tá? Para você entender um pouquinho da corrente, de quanto que gasta, o cálculo que eu fiz para chegar ali no fio, tá? O que a gente precisa saber? Voltando aqui pro relé, vou guardar a apostila aqui. Aqui no relé a gente tem 4 ou 5 terminais, tá? Tanto faz, tá, pessoal? Ambos são iguais, tá? Você aprendendo um conceito, você aplica em qualquer relé, tá? Desde pequeno, mega, grande, duplo, triplo, quádruplo, do jeito que tiver. Do jeito que for o relé, você consegue fechar. Você consegue ligar ele, você consegue testar ele. Primeiro a gente tem que perguntar assim, como é um relé? O relé geralmente ele é desse tipo, tá? Pode ser que tenha algumas variações com aba, sem aba, mas isso não importa, tá, pessoal? Aqui a gente tem alguns pinos, tá? Eles têm uma ordem específica, tá? Geralmente ele não encaixa em posição diferente, mas é bom você confirmar, tá? Alguns carros te permitem fazer esse erro. Hoje em dia não é mais possível, tá? A gente tem algumas informações aqui, tá? Vou ver se eu consigo aproximar aqui a câmera, ó. Aqui, ó, a gente tem um código dele, que é o 1658. Aqui diz que ele é patenteado, tá? Aqui, ó, pessoal, tem uma informação muito boa, ó, 12 volts, 40 amperes. Significa o quê? Que esse relé, ele suporta uma tensão de bateria ou de um fornecedor de até 12 volts. Claro que tem uma tolerância, né? A gente põe 12 volts porque é o ideal ali, é o que, na maioria das vezes, ele vai trabalhar.
Às vezes, rara exceção que ele tem uma corrente, uma tensão um pouco maior, tá, pessoal? E aqui, se a gente olhar também, pessoal, tem um 40 ampere. Lembra que a bateria era 50? Ele é 40. Ah, Paulo, mas se eu ligar ali, ele vai queimar? Não. Porque o que determina a carga, o que determina o esforço que eu preciso fazer, vamos chamar a corrente de esforço. Claro, se você já entende, você vai ver que essa explicação é muito básica, é muito leiga. Que realmente explicar a tensão e a corrente de uma coisa que você não vê é muito complicado, é muito difícil. Você não consegue ver, diferente da mecânica. Mas vamos lá. Ele suporta até 40 ampere. Vamos supor que eu queira ligar uma lâmpada. Depois eu vou até pegar ela, que ela não tá aqui, tá, pessoal? Você tem uma lâmpada de 40 ampere. Você vai usar ele no limite, no máximo que ele consegue. Ah, Pablo, eu tenho uma lâmpada de 80 ampere. Esse relé não aguenta. Com o tempo, ele vai derreter, ele vai cortar, ou às vezes ele pode até acabar pegando fogo. Que não é raro. É raro de se acontecer, mas pode acontecer, tá, pessoal? É provável, tá? Então você aguenta chavear coisas, você aguenta usar uma tensão fixa ali de 12 volts, uma corrente de 1, 2 amperes no máximo, para ampliar para 40, 50, 60. Hoje tem relé de até 120 amperes. Claro, ele é diferente, os terminais desse aqui por causa da corrente, mas ele aguenta. Então, o grande barato do relé é isso. Você ter uma corrente menor e você conseguir chavear e controlar uma corrente maior. Aí o que que acontece? A gente tem os terminais. Se vocês olharem aqui, ó, a gente tem um 87 aqui em cima. Deixa eu pegar a caneta que fica mais fácil, ó. Tem um 87 aqui em cima, o 85, o 86 e o 30. Pessoal, isso aqui é uma norma, tá? A maioria dos relés são assim. É difícil o caso que o relé é diferente, tá? De relé universal, que é desse tipo aqui. Então, se você for pegar o relé, ele sempre vai ser assim. Às vezes ele tem essa informação aqui que ajuda muito, tá? Que essa informação é a mesma que eu desenhei aqui, tá? Em manuais, pessoal, você só vai encontrar assim, tá? Às vezes você pode ter alguma variação, bem pouca. Às vezes você pode achar que é um relé, tá? Porque a simbologia é muito igual. Se você olhar aqui, ó, isso aqui é um relé duplo que eu tinha mostrado lá no início, tá, pessoal? Isso é um relé duplo. São dois caras desse aqui. Só que esse aqui, ele é um pouco diferente, tá? Porque ele já tem uns diodos na interna para não deixar que a corrente volte, tá? Eu vou falar isso mais para frente, tá? Para não confundir vocês. Vamos lá. A gente precisa saber. A gente tem 4 pinos e esses 4 pinos têm nome, porque a gente precisa dessa informação para poder testar o relé, tá? Sabendo disso, se você olhar, ó, foi o fabricante que disse, pessoal, sempre olhe no fabricante, tá? Se bem que isso aqui é padrão, mas se você tem a possibilidade de ter informação do fabricante, ou você tem esse desenho aqui na lateral, na cabeça do relé, né, no corpo do relé, pessoal, use isso aqui, tá? Alguns não tem, alguns tem os números, principalmente da Peugeot, tem bastante número aqui, o 30 é o pino 1, aí depois tem uma legendinha na lateral e assim vai, tá? A gente precisa saber o que? É a pinagem, né, o pinout, quais são os pinos, quais são os respectivos. Quando você não sabe, é só testando, tá, pessoal? Mas aqui eu já vou dar uma explicada que a maioria dos relés hoje que você encontra no mundo automotivo, em moto, carro, caminhão, retroescavadeira, empilhadeira, cara, é muito parecido, é muito semelhante, tá, pessoal? Mas sempre use a informação técnica, tá? A informação técnica de quem construiu o relé é a que prevalece. Apesar que a maioria são iguais, mas alguns têm algumas peculiaridades. Igual o relé duplo aqui do Peugeot, tá? Vamos lá. A gente tem... são 4 pinos, tá? E a gente precisa enumerá-los. Eu já sei, tá? Eu vou mostrar para vocês, vou ensinar como é o relé, tá? A gente tem a bobina. A bobina denominaram que são o pino 86 de um lado da bobina e do outro 85. Então é 85 e 86 a bobina, tá? O 30 é um lado do lado de potência, tá? E o 87 é o outro lado. Tem relé que tem mais um pino aqui, tá? Ó, que é o 87A, tá? Que geralmente ele é normalmente fechado, tá, pessoal? Mas aqui a gente vai desconsiderar ele, tá? Ele já não vai existir, ele vai ficar aí no cantinho, tá? A gente precisa saber o quê? Tudo que entra no 87, tudo que entra no 30 sai no 87 quando o relé tá energizado, tá? Então eu tenho algumas
algumas pontas de prova aqui. Eu também tenho um multímetro, tá, pessoal? Que eu vou testar no multímetro. Aqui a gente sabe, tudo que tá no 30 ele passa para 87. Quando você alimenta uma bobina, a bobina é um fio enrolado, um monte de espiras enroladas. É igual a bobina de ignição, é um monte de fio enrolado. A mesma coisa acontece com o eletroímã. Se você quiser pesquisar aí, você consegue colocar eletroímã, que nada mais é do que espiras. Vamos supor que o ímã seja isso aqui. Se eu colocar um núcleo de ferro aqui, alimentar essa ponta e essa ponta, ele cria um ímã, um eletroímã. Eu vou até separar, eu vou fazer um aqui que eu tenho um fio. Eu vou pegar uma chave de fenda e eu vou esperar o meu celular esfriar um pouco, porque ele esquenta demais, tá? Eu vou enrolar, eu vou mostrar pra vocês as espiras e eu vou conectar na bateria e eu vou ver que eu consigo puxar um metal com uma chave de fenda, que é possível. Antes da gente entrar no assunto do relé, tá? Agora a gente só nomeou. Deixa eu só explicar esse princípio, que aí fica muito mais fácil para vocês entenderem. Pessoal, eu fiz aqui, ó, uma bobina, tá? Com uma chave de fenda, tá? Eu vou pegar ali, eu não sei se ela vai ficar tão boa, porque eu fiz mais ou menos, eu fiz grande para vocês poderem observar, tá? Ó, aqui tem uma porca, tá? De ferro, ó. Ela não tem, ó, atração no metal, ó. O que eu vou fazer? Eu vou encostar, tá? Só esse lado no positivo e esse lado no negativo, tá? Para quê? Eu vou imantar, eu vou criar um campo magnético aqui, tá? Aqui tá a bateria, infelizmente eu não consigo enquadrar os dois. Ó, tá vendo? Ela não tava grudando, ó. Eu coloquei um positivo e um negativo, por acaso vocês ouviram a faísca, ó. E eu criei um campo magnético, ó. Ó. Eu consigo imantar. Lembra no começo que essa chave não grudava? Eu soltava a porca que ela não grudava. O que eu fiz? Eu criei um ímã. Basicamente eu fiz uma parte do relé aqui, que eu criei um ímã. Porque eu tenho um enrolamento, tá? Eu tenho os dois lados do relé, tá? Eu tenho, vamos supor aqui, o pino 86 e o 85 na minha mão aqui. Basicamente o relé é isso. É claro, pessoal, o relé é muito mais bem fabricado, ele não tem fita isolante. Isso aqui é só para demonstrar para vocês como o magnetismo funciona. Porque aqui, ó, eu magnetizei a minha chave. É que se eu tivesse um medidor de campo magnético, eu conseguia mostrar visualmente para vocês, tá? Aqui, pessoal, ó, eu já imantei ela, tá, ó. Aqui tá, ó. Tá imantada, ou seja, ela gruda, ó. Eu consigo, é que a porquinha é pesada, pessoal, realmente, ó. Mas, ó. Ó. Tá vendo, ó? Mas é isso, pessoal. Eu fui lá, eu desmontei o relé para eu conseguir mostrar com qualidade para vocês, tá, pessoal? Ó, vou mostrar como funciona. Lembra que no passo anterior, no take anterior, eu fiz um ímã. O relé, ele faz basicamente isso, só que em vez de ele atrair metais, ele atrai uma pequena chapa de metal, tá, pessoal? Ele atrai uma pequena pecinha de metal, tá? E ele consegue fazer com que essa chapinha transmita energia. Esse relé aqui, pessoal, eu acho que vai ser muito difícil de eu mostrar ele pra vocês. Vamos lá. Eu vou quebrar o relé aqui. Vou até dar um zoom, que eu vou quebrar ele mesmo, pessoal. Eu vou estourar ele aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ó. Quebrou, ó. Aqui, pessoal, o que a gente tem? Ligado no 30, a gente tem um lado, tá? Da chave. E no 87, a gente tem um outro. Claro, pessoal, aqui infelizmente tá quebrado, tá, ó. Mas ele vai ali dentro, ó. O que ele faz? Quando eu crio um campo eletromagnético, na hora que eu ligo a bobina, acontece isso aqui, ó. Eu tenho atração do metal. Lembra no take anterior que eu mostrei a chave de fenda puxando o metal? Magnetizada a chave? Ó, a chave magnetizada. O relé faz a mesma coisa. Só que em vez de ele puxar uma porca de metal, ele puxa esse contato aqui, ó. Tá vendo? Ele aproxima esse contato. Fazendo isso, se a gente ver ali dentro, tá, pessoal? Não sei se tá focando, ó. A gente tem um lado livre e o pino 87. A hora que eu energizo o relé, o que tá no 30 passa pro 87. Ah, mas você tá falando besteira, Pablo. Não é assim, não. Vamos testar pra ver? Tá? Aqui tá outro relé. Esse é um relé de 5 pinos, tá? Eu vou pegar aqui, pessoal, eu tenho duas pontas de prova aqui, tá? Vermelha positiva, branca negativa.
Ó, 86 e 85. Eu vou olhar no relé aqui, ó. Esse é basicamente parecido com o outro. Mas ele tem um pino a mais, tá vendo, ó? Ele tá de ponta cabeça. Assim, ó. Ele é igual, só muda que ele tem um pino a mais, que é o 87A. Eu vou ver aqui, o 86 e o 85 é a bobina. Mas antes de ligar, como que eu sei que é bobina, Pablo? Como que eu posso saber se isso é bobina mesmo, se o relé tá certo? Fácil, pessoal. Eu vou tirar um pouco o zoom, vamos ver se vai dar, tá? Eu vou pôr o manômetro não, desculpa. Eu vou pôr o multímetro aqui do lado, tá? Só para vocês verem a ponta dele aqui, ó. Eu vou pôr nessa escala aqui, que é de resistência, tá, pessoal? Eu vou colocar na escala mais baixa, que é de 200 ohms, tá? O relé não tem tudo isso, tá? O que eu vou fazer? Eu vou até mostrar aqui o diagrama. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma ponta, vou pôr no pino 86 e outra ponta vou pôr no pino 85. Eu vou conseguir medir essa bobina, tá? A bobina, como eu expliquei anteriormente, é um fio enrolado, tá, pessoal? Tá? Vou colocar aqui no cantinho, tá, pessoal? Ó. O pino 86 e 85 do relé tá aqui do lado, tá? Ó. Eu vou colocar um aqui e o outro aqui. Ó, pessoal, eu vou esperar ele medir ali, ó. Ó, tá dando pra mim ali, ó. É que eu não tô vendo porque quando eu tô gravando aparece um negocinho ali da gravadora, né? Do celular. Ó. Eu tenho, ó, 56,4 ohms. Ou seja, a resistência do multímetro, a resistência que o multímetro tá mostrando pra mim é 56,4 ohms. Conforme o motor é mais forte, conforme uma série de coisas, aonde ele vai aplicar, o que ele vai fazer, se ele tem interferência de alguma coisa, ele vai ter uma corrente, ele vai ter uma resistência, tá? A resistência é diferente. Eu vou medir aquela gambiarra que eu fiz, aquele imã que eu fiz. Eu vou medir a resistência aqui e mostrar pra vocês, tá? Eu vou medir, ó. Olha quanto que eu medi. Olha a resistência. Tá? Deu 0,02. É baixa, porque é um fio de cobre, tá? Aqui tem, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 espiras, 9 voltas de um fio 2,5. Então é baixa mesmo, tá? Porque é um condutor. Aqui, vou mostrar pra vocês, pessoal, ó. Sem mentira. Aqui tem pelo menos, olha isso aqui. Olha a espessura do fio. Isso aqui é mais fino que fio de cabelo, tá? Ó, eu não consigo nem pegar com o dedo. Eu vou ter que usar uma agulhinha aqui porque eu não consigo pegar. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. A agulha tá aqui, ó. Vou tentar pegar aqui porque esse aqui tá condenado. Olha isso aqui, pessoal, ó. Olha o tamanho do fio, ó. Vocês não estão nem vendo, ó. Olha a finura. E olha o tolete aqui, olha o tamanho de fio que tem. Olha isso aqui, pessoal. Vou até quebrar aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Deixa eu estourar ele aqui. Pessoal, olha isso aqui, ó. Tem pelo menos aqui umas 400 voltas. Por isso que a resistência deu alta, né? Deu mais ou menos alta, né? Tá? É comum, tá? É comum essa resistência. Cerca ali de 60 ohms para um relé de 40 amperes, tá, pessoal? É muito normal que ele tenha essa resistência. O ideal é ter resistência, tá? Vamos supor que eu pego aqui, coloco nele aqui, ó. Vou medir aqui, faço isso aqui, ó. E daqui, ó. Dá zero, circuito aberto. Vou mostrar nesse aqui que tá quebrado, porque não vai dar resistência nenhuma. Não vai dar circuito nenhum, porque não tem a bobina. Mas vamos supor que você pega o relé lá, ó. Vou fechar ele assim, ó. Por exemplo, rompeu aqueles dois fiozinhos e tal. Cheguei, vou testar. Chego aqui, sei a linha dele, que é o 86 e 85, que é a bobina, tá, pessoal? Vou medir. Chego aqui com o multímetro, tá? Põe aqui, ó. Meço aqui, ó. Aí, não deu nada. Ou seja, com esse teste, o multímetro mostrou pra mim, eu vi com meus próprios olhos, que não tem resistência. A bobina, o enrolamento tá partido. É como se eu chegasse, aqui eu tô vendo, né, ó. Aqui eu tô vendo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui eu tô vendo. Ó. Chegou o fio aqui, eu tô vendo. Então se eu medir, vai ter resistência. Mesma coisa que eu chegar aqui, ó, e fazer isso aqui, ó. Tá dando, ó, vou até medir pra vocês. Pra dizer, não, o Pablo tá fazendo truque de imagem, ó. Vou medir aqui pra vocês, ó. Claro, pessoal, aqui vai dar uma resistência baixa porque só tem 9 voltas. Lá tem quase 300, 400 voltas, tá? Vou colocar aqui, ó.
Aí, ó, vou colocar aqui, ó. Vou tentar enquadrar, ó. 200 ohms, ó. Tá dando 3. Mesma coisa que eu chegar aqui pra vocês e fizer assim, ó. Eu não sei como que tá essa bobina. Ó, a bobina tá assim, ó. Olha lá, cortou. Abriu a bobina, ó. Tá 0. OL, resistência infinita. Tá? Não deu pra medir. Pessoal, aqui é um exemplo básico, tá? Isso aqui é bem básico. Eu cortei o fio, ó. É como se tivesse um rompimento. Ou deixei o relé cair, ele quebrou. Enfim, pessoal. Vamos lá entender. Tudo que a gente tem para poder ligar o relé, basicamente é o seguinte. A gente precisa de um energizar positivo ou negativo. Ah, Pablo, mas tem diferença entre 86 e 85? Não, nenhuma. Se eu colocar positivo e negativo aqui, ele vai atracar. Vou mostrar pra vocês. Ó, 86, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. 86 positivo, tá, ó. Ou seja, aqui é positivo e 85 negativo, ó. Tá vendo? Ele tá atracando. Deixa eu chegar perto do telefone, ó. Tá atracando. Beleza, agora eu vou inverter. Vou colocar o 85 como positivo, ó. Aqui, ó. 85, ó. 85 como positivo aqui, ó. Ó. É uma bobina, pessoal. A bobina ela não tem polaridade, é que nem alto-falante. Não tem polaridade. Coloca ali para ser cômodo. Coloca ali um positivo e um negativo apenas para mostrar, para demonstrar para você que um lado é positivo, um lado é negativo. Mas a bobina, pessoal, ela não tem polaridade, tá? Bobina simples não tem polaridade, tá? E até um fio enrolado ele não tem polaridade, não tem um lado positivo e negativo. Você precisa que tenha tanto positivo quanto negativo para funcionar, tá? Vamos lá. Aqui no meu exemplo, o meu 86 é um positivo. Vamos colocar aqui que o positivo é mais 12 volts, pessoal. Aqui, se eu medir com o multímetro, vai dar 12 volts. Né? 86 ali, eu medi, deu 12 volts. Eu vou medir no carro que fica mais fácil, tá, pessoal? Mas depois eu mostro aqui em bancada também, tá? Então, o 85 tem que ser negativo, tá? O sinal de negativo, vou até tirar um pouquinho do zoom, que fica mais fácil para vocês acompanharem, ó. Que aí enquadra tudo, ó. Aí, ó. O negativo, pessoal, é esse símbolo aqui, tá? Aqui é 0 volts. Aqui é negativo, ó. Negativo. Negativo. Tá? Então, para você funcionar o relé, você precisa de um positivo e um negativo na parte da bobina. Aí agora, vai depender do que você vai chavear. Se você quer um chaveamento. O chaveamento é um fechamento, é uma interrupção programada, né? Conforme você alimenta o multímetro, conforme você alimenta o relé, você consegue ou ligar positivo ou ligar negativo, tá, pessoal? Esse é o circuito mais básico, tá? Do 30 vai passar para 87. Aqui também não tem direção. Vamos supor se eu fosse ligar uma lâmpada, tá? Ó. Um polo da lâmpada, a lâmpada é representada assim, pessoal. Olha, tem um X, que é uma lâmpada. Isso é uma lâmpada. A lâmpada, ela tem um outro fio aqui, ó. Tá? E um fio que vem do relé. Aqui eu não vou colocar polaridade ainda para vocês entenderem que funciona dos dois jeitos, ó. Se aqui na lâmpada tiver mais 12, mais 12, tiver positivo de bateria aqui, do outro lado para ela acender tem que ser negativo. Então o 30 do relé tem que ser negativo, tá? Então a hora que eu ligo o relé, eu alimento a bobina, o 30 vai passar para o 87. É como se isso aqui fosse assim, pessoal, ó. É como se fosse reto, é que eu não quero riscar que eu tô de caneta. É como se fosse assim, ó, um fio direto, tá? Do 30 vai passar para o 87. Vamos ver isso na prática? Eu vou mostrar com o multímetro, tá? Depois eu vou pegar a lâmpada. E claro, se aqui na lâmpada for negativo, ó, vou riscar aqui. Se aqui for negativo, o outro lado da lâmpada aqui, no relé, tem que ser positivo, porque senão ela não vai acender. Porque você precisa ter positivo e negativo para acender. Você precisa de prótons e precisa de elétrons para fazer com que a energia circule e represente. Aqui é a forma luminosa. Mas para o motor elétrico, para qualquer acessório elétrico, rádio, alto-falante, você precisa de ter positivo e negativo. Às vezes é contínuo, como a bateria do carro, às vezes é alternada, como é o caso do alto-falante e do alternador, tá? Aqui, pessoal, eu vou medir aqui, ó. A gente sabe que 86 e 85 a gente já mediu, tá bom, tá bom.
Agora eu vou medir a parte 30 e 87, a parte de potência, tá, pessoal? Passa pro 87, então eu vou colocar um terminal no 87 e um terminal no 30. Aí eu vou medir aqui com o meu multímetro. Eu chego aqui, ó, vou pá, o multímetro tá desconectado ali, ó. Um aqui, tá? É que as minhas garrinhas são novas, tá, pessoal? Por isso que é meio durinho mesmo pra encaixar, tá? Normal, tá? Ó, conectei. Puta, Pablo, você conectou, você disse que ia funcionar. Mas, ó, tá desligado, tá conectado, Pablo, mas tá desligado. Mas é só com uma condição. Em repouso ele tá aberto. Agora, se a gente energizar, eu vou até tentar mostrar isso aqui. Vou até tirar um pouquinho do zoom aqui do celular, ó. Ó, o relé tá na minha mão. Eu vou colocar positivo e negativo em qualquer lado do relé. Ó, 87, né? E ó, você viu, ó? Eu liguei, atracou o relé, ó. Escuta que vai ter o apito do multímetro. Agora o circuito tá aberto, tá? Nessa situação. Eu liguei aqui, ó. Começou a atracar lá, tá? Então, tudo que tinha na ponta A passou para a ponta B, tá? Agora eu vou colocar aqui como a ponta A como se fosse positivo. E eu vou conseguir medir ali no multímetro, tá? Ó, deixa eu só inverter aqui, deixa eu montar o circuito, tá? Eu vou dar um pequeno cortezinho. Aqui tá o relé tá ligado, tá? Então eu vou conectar no 30, tá? Eu vou usar uma agulhinha aqui porque eu quero ligar o positivo, tá? O 30 vai, ó, o amarelo aqui, pessoal, não é cor de fio, tá? É função. Sempre falo isso, tá? Não é cor de fio, pessoal, é função. Às vezes pode ter um monte de fio preto aqui com funções distintas, tá? Eu vou ligar no positivo. Coloquei ele lá no positivo, então tudo que tá de um lado da bobina, a hora que eu ligo o relé, a hora que eu alimento 86 e 85, passa por 87. Do 30 passa por 87, tá? Então eu vou medir. Vou colocar aqui na minha escala de tensão. Coloquei tensão, vou medir a bateria ali, ó. Primeira coisa, pessoal, mede a bateria, tá? Porque a bateria é o começo de tudo, ó. Um polo, o garra vermelha no polo positivo, a garra preta no polo negativo, ó. 11,76. Claro, a minha bateria tá descarregada um pouquinho, tá, pessoal? Mas geralmente é 12, 12,6, tá? Normal, tá? A minha bateria aqui tá descarregada mesmo, tá? Então o que que eu vou fazer? Uma garra eu vou manter lá no negativo, tá? Direto da bateria. Outro eu vou ligar aqui, ó, no negativo. No pino 87, tá? Tá vendo que tem 12 volts? Ó, 12 volts. Se eu tirar a alimentação, se eu desligar, eu vou até colocar a garrinha para ficar mais fácil para eu... Que aqui, pessoal, é complicado na mão mesmo, né? Na mão e sem nenhum apoio é difícil mesmo, tá? Aí, ó, eu tenho 12 volts ali, ó. Eu vou tirar uma alimentação, eu vou tirar o negativo da bobina do relé. Eu vou tirar o 85 aqui da bobina do relé. Ó, vou tirar e vocês vão perceber aqui, ó. O terminalzinho enroscou lá, pessoal. Olha que terminalzinho duro, olha. Tirei, ó. Zerou na hora. Vou ligar. Vocês vão escutar o clique do relé e logo a tensão no multímetro. Ó. Agora eu vou pegar a lâmpada. Vou mostrar para vocês que isso funciona também com um consumidor que... um consumidor que emite luz. Então eu vou lá pegar a lâmpada e eu já volto. Pessoal, vamos lá. Peguei a lâmpada lá, tá, pessoal? Eu vou deixar o multímetro, tá? O relé e a lâmpada, tá? Aqui, ó, se eu ligar o negativo na lâmpada, não acontece nada, tá? Agora, se eu energizar aqui, é que tá faltando uma agulha, tá, pessoal? Tá faltando ferramenta pra mim, tá? Deixa eu fazer uma pequena adaptaçãozinha aqui e eu já volto. A ligação foi o seguinte: em vez de eu conectar o multímetro, só deixar o multímetro, eu conectei essa ponta aqui, que é o positivo para a lâmpada, tá? O negativo eu usei o comum do relé, tá ao lado 85, mas não tem problema, tá? Na hora que eu ligo aqui o pino 85, a lâmpada acende. Ó. Ó. E se vocês olharem, ó, vou desligar aqui.
o multímetro ele tá ligado na bateria, tá, pessoal? E eu quero mostrar um negócio muito importante que a maioria das pessoas faz errado, tá, pessoal? Não é que faz errado, é que aquele conceito que eu falei, a tensão e a corrente a gente não vê, não tem como você pegar, não é palpável. Não é igual óleo, não é igual como virabrequim, como pistão, como biela, tá? A elétrica, ela tem muito disso. Vamos lá. Vocês estão vendo aí que eu tô tendo uma tensão. Eu tô tendo uma tensão ali, ó. Olha aqui, no multímetro, no pino 87, o 30 vem do positivo da bateria. Eu vou até tirar aqui, vou colocar um pouquinho mais para baixo, ó. Ó. O 30, pessoal, ó, aqui, ó, é claro, pessoal, o fio é bagunçado mesmo. O 30, ele tá vindo da bateria, ó, bateria. Beleza. O 86 e o 85 tá ligado no negativo aqui, ó. No negativo, tá, pessoal, ó. E aqui tá na lâmpada, tá? Alimentando o positivo da lâmpada, tá? O que que a gente percebe? O 86 aqui, ó, tá no positivo da bateria também. Tá aqui, ó, na bateria. O 30 e o 86 estão ligados na bateria. O que que você percebe? É isso aqui, ó. É isso aqui que eu tô mostrando, tá, pessoal? Tá bagunçado, tá? Desculpa, tá? Porque mais fio, pessoal, é muito difícil mexer com fio e não se atrapalhar. Eu vou organizar aqui, eu já volto. Aí, pessoal, voltei. Ó, o que que acontece? Olha como ele te engana. O multímetro, às vezes, ele te engana. Por quê, Pablo? Ó, tá vendo? Eu tenho uma tensão, mas o relé tá desligado. O relé tá desligado. Sabe por que que o relé tá desligado? Ó o pino 85 na minha mão. Ó o negativo da lâmpada desligado. Mas eu tenho tensão. Mas só a tensão não presta. Só a tensão não é necessária. A gente precisa ter tensão e corrente. É aquilo que a gente chama de... Ó, tem tensão, mas não tem corrente. É esse caso aqui. O multímetro te engana. O multímetro ele mede uma resistência, mas ele não mede a carga, pessoal. Aqui, ó, claro, aqui é um sistema muito fácil, que dá para você ver. O multímetro consegue pegar resistências, valores de outros lugares. Aqui, ó, explicar para vocês como ele está conseguindo medir. É muito fácil. Concorda que a lâmpada é um enrolamento de fio? A lâmpada tem um filamento? A lâmpada é uma bobina? É uma resistência? O que que acontece? A gente está vendo aqui, ó. Olha a lâmpada. Eu tô ligado basicamente no ponto de prova positiva do multímetro. E é onde o multímetro tá medindo lá, pessoal, ó. Se eu desconectar a lâmpada aqui, ó. Se eu tirar a lâmpada, a tensão morre na hora. Tá, ó. Vou tirar a lâmpada, ó. Morreu. O que que acontece, pessoal? É o tal do retorno que a gente pegou, tá? Você precisa de positivo e negativo. Só que a lâmpada... ela é uma resistência. Então, tudo que tem de um lado passa para o outro. É onde o multímetro te engana. Aqui, a base do multímetro é o quê? O que que a gente está comparando? Ué, não é? Um polo do multímetro está na bateria. Vou até pegar o celular aqui e mostrar para vocês, ó. Um polo do multímetro está na carcaça, tá no negativo. Tá ali no sistema. Olha isso, pessoal. Olha que loucura que é a elétrica. Por isso que eu me apaixonei por ela, tá? A gente tá tendo um valor de tensão ali no multímetro. É como se esse fio tivesse energizado. Mas ele tá. Ah, pá, mas por que que não tá acendendo a lâmpada? Porque ele não tem positivo. Ele não tem corrente, pessoal. Ele tem tensão, mas ele não tem corrente. A gente precisa que tenha uma tensão. E a gente precisa que tenha uma corrente. Porque se tivesse corrente, a lâmpada iria acender. Se eu colocar a corrente, se eu ligar o relé, se eu chavear, aí, ó, vai acender aí, ó. Deixa eu ligar aqui, ó. Ó, aí, pessoal. Aqui um exemplo. A gente tem tensão, tá? E a gente tem corrente. A corrente tá circulando. O fluxo de elétrons está passando pela lâmpada. Se eu desligar aqui, ó, a tensão continua, pessoal. Tá vendo como o multímetro te engana? Por isso, pessoal, quando for medir, se você tiver uma lâmpada, pode ser qualquer lâmpada, menos aquelas de 5 watts, tá, pessoal? Que é aquelas pequenininhas de farol, a lâmpada pingo, porque ela é bem baixinha. Ali a resistência que ela impõe é muito pouco, tá? Aqui, pessoal, é um exemplo clássico. Tem tensão,
A gente tem 11,75, que é o valor da bateria, mas a gente não tem corrente, a lâmpada não está acesa. A lâmpada não está acesa por quê? Falta o negativo na lâmpada. Então o que está acontecendo? Ó, é como se aqui falta o fluxo, mas o multímetro ele tem uma resistência tão baixa, ele tem um método de medir tão baixo, que eu consigo pegar a resistência. Tanto que se eu desligar a lâmpada, se eu desconectar a lâmpada da ponta de prova, o valor de tensão morre na hora. Tá vendo, pessoal? Como o multímetro te engana? É isso que eu queria explicar. Isso é um processo muito difícil. Aqui foi uma coincidência que eu consegui medir, tá? Vamos recapitular, para vocês entenderem bem. A gente tem o 30 e o 87, tá? Deixa eu anotar aqui, 87, tá? Ó, 87, tá? Do 30 e 87 é o chaveamento. Tudo que tem no 30 vai passar pro 87. Tudo que tem no 87 vai passar pro 30. É um caminho, é uma ponte. Essa ponte está aberta. Quando você alimenta o relé, ela fecha. É como se fosse o operador. A bobina do relé é como se fosse o operador da ponte, que fecha ali, ela faz o contato. Assim está desenergizado. A hora que eu energizo, eu crio um campo magnético e puxo a bobina do relé, tá? A gente consegue perceber aqui, tem muito fio, tá, pessoal? Tem muito fio, tá? A gente precisa de um positivo e de um negativo, tá? O negativo da lâmpada eu tô ligando junto com o terminal, porque não tem problema, tá, pessoal? Que aqui o terminal tá ligado junto, tá? Não tem nenhum truque de vídeo. Realmente isso acontece na elétrica. Tanto que algumas vezes você vai medir ali e você consegue pegar tensão, mas não consegue pegar corrente. Por isso que é bom. Principalmente bomba de combustível, que é o caso aqui. Então assim, pessoal, o que a gente vai ter que fazer? Aqui, se eu ligo a lâmpada, eu preciso que a lâmpada tenha um polo negativo, que é o fio laranja e o amarelo que vocês estão vendo aqui, ó, tá? E um polo positivo, porque a lâmpada é um filamento, ela precisa dos dois. Para ter corrente, a gente precisa do fluxo de elétrons. Eu tô revisando isso porque é um conceito muito difícil, tá, pessoal? Você não encontra na internet essa informação explicada, aplicada no carro, tá? Porque às vezes você entende, ah, mas tem tensão, mas não tem corrente. Ah, mas tem ampere, mas não tem voltagem, não tem tensão, não tem o Vzinho ali. Ah, mas eu não vejo isso, como que eu faço pra ver? Eu tô vendo que no multímetro tem ali, tá dando 12 volts, Pablo. Mas o problema é o seguinte, pessoal. Se você tem a tensão e não tem a corrente, o consumidor não funciona. Tá vendo? Ó, eu vou voltar ali, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Aqui é o 87. Ou 30, tá? Tanto faz, mas aqui é 87, tá? Você vai colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou espetar ele ali, ó, a agulha, ó. Coloquei a agulha. E ó no multímetro, 12 volts. Mas não tá funcionando, pessoal. Não tem fluxo. O que dá isso aí? Pode ser um terra ruim, um positivo ruim, um fio quebradiço. A linha Ford tem muito disso, um fio quebradiço. Às vezes alguma resistência no meio do caminho, um retorno. Hoje com a Redcam, com os módulos sempre conversando, com várias lâmpadas ligadas ali, vários acessórios elétricos, vários relés, várias bobinas, vários filamentos, vários componentes eletrônicos. Isso é muito comum de acontecer, tá, pessoal? Às vezes você tem a tensão registrada no multímetro, mas não tem a corrente, a lâmpada não está acesa. Se alguém chega ali na tomada de diagnóstico, ali na tomada da bomba de combustível e vem com o multímetro, espeta ali e fala, opa, tem 12 volts, tá ok. Mas não, pessoal, pode estar acontecendo esse caso. Às vezes falta um negativo, tem um fio quebrado, um fio quebradiço, um fio zoado. Alguma coisa está interferindo ali. Ele tá pegando a resistência de outro lugar, tá vendo? Eu tô pegando a resistência, por quê, ó? Eu tô pegando da lâmpada, pessoal. Eu tô pegando da lâmpada. A hora que eu ligo aqui, ó, o negativo, ó, a lâmpada não acendeu. Aí, por quê que a lâmpada não acendeu? A lâmpada não acendeu, mas tem a tensão. O nosso relé tá ligado, ó. Aí, ó. Tem, ó, a tensão, mas não tem a corrente. Por quê? Nesse caso, não tá chegando tensão ali no filamento, ó. O filamento da minha lâmpada já foi. Aí, ó. A hora que eu bato, ele volta, ele fecha o contato. Aí ela acende. Tá vendo como uma pequena batidinha? Por quê?
o filamento dela tá um pouquinho desencaixado. A hora que eu bato, ele fecha contato. Aí eu tenho a corrente, aí eu tenho o fluxo. O fluxo aqui tá virando para mim uma energia luminosa. Na bomba é um trabalho, é uma pressão de combustível. Tá, pessoal? Isso é para tudo, tá? Vou desligar aqui, ó. Desliguei. Não tem mais tensão, não tem mais corrente na lâmpada. A lâmpada apagou. Cadê o fluxo que tava passando por aqui? Cadê a luminosidade que eu tava vendo? E o multímetro? O multímetro tá lá. Praticamente 12 volts. Aí tá dando 11,7. Tá vendo, pessoal? Como esse conceito de medir com um multímetro, medir com uma lâmpada bem difuso, você tem que saber medir, que às vezes tem a tensão, mas não tem a corrente. Eu volto a repetir. Existe tensão sem corrente, mas não tem corrente sem tensão. Aqui tem a tensão, mas não tem a corrente, porque se tivesse a corrente, pessoal, estaria aceso. Aí, pessoal, eu vou dar um pause no vídeo porque o vídeo é muito longo, deu em torno de 3 horas de manuais. Essa vai ser a primeira parte que a gente falou de relé, a gente falou de tensão, de corrente, porque a gente vai precisar disso para poder fazer o diagnóstico. Sem isso, essa é a base do diagnóstico, tá, pessoal? Sem entender esse conceito de como funciona o relé, o que é uma tensão, o que é uma corrente, o que é uma resistência, a gente não consegue prosseguir no teste. Então é isso, pessoal. Fiquem atentos que vai ter parte 2, 3 ou 4, que o material é muito grande, tá? Tem bastante vídeo, material bruto de vídeo. Então é isso, se você gostou, deixa o like. Se ficou com uma dúvida até agora nessa parte, comenta aqui embaixo. Então é isso, valeu e falou!